Romanos 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos e louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, está aí a palavra de Deus que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração nesta manhã, para estar compartilhando com cada um de vós. E eu quero aqui trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações nesta manhã, que traz o tema: vigilância contra as divisões e falsos ensinos. Amém? Guarde bem esse tema no teu coração: vigilância contra as divisões e falsos ensinos. Glória a Deus. E lembrando que hoje, segunda-feira, nós estamos dando também continuidade na campanha Deus Resolve Tudo, e hoje um culto de ensinamento da palavra de Deus e um culto doutrinário. Quem ama a doutrina de Cristo? Nós sabemos que a unidade da igreja, ela é um dos temas centrais das cartas paulinas. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele sabia que a pureza da doutrina e a comunhão entre os irmãos eram fundamentais para a edificação do corpo de Cristo. E no entanto, ele também estava ciente sobre as ameaças que poderiam surgir dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade cristã. E neste versículo, Paulo então lhe faz uma séria advertência, que nós devemos estar atentos àqueles que promovem divisões, aqueles que promovem escândalos, pois eles minam a fé e afastam os crentes da verdade, que é a palavra de Deus. E a igreja de Cristo, ela precisa ser edificada, e essa edificação, ela tem que ser edificada sobre a sã doutrina, que é a palavra do Senhor, e não pode permitir que o erro se infiltre em nosso meio. Quem está entendendo diz glória a Deus. E esta palavra que Deus, Ele trouxe ao meu coração nesta manhã, nós vamos abordar 5 aspectos fundamentais dessa advertência que Paulo lhe faz sobre as cartas aos Romanos, capítulo 16 e o versículo 17. Primeira advertência que o apóstolo Paulo ele faz é sobre a necessidade de discernimento espiritual. Repita comigo: a necessidade de discernimento espiritual. E o verbo aqui usado, ele significa o quê? Ele significa observar atentamente, examinar com cuidado, diz a palavra do Senhor. E Paulo, ele não está falando de uma observação, apenas uma observação superficial, mas ele está falando, está tratando de uma análise criteriosa dos que estão ao redor da igreja. Aleluia. E em um mundo onde há uma infinidade de ensinamentos religiosos, precisamos de discernimento espiritual.
Precisamos pedir esse discernimento espiritual para identificar quem realmente segue a verdade e quem se impõe ou opõe a ela. Aleluia. Então nós temos que ter esse discernimento. Temos que pedir esse discernimento para Deus. Porque muitas vezes as heresias não se apresentam de maneira explícita, mas muitas vezes se apresenta de maneira disfarçada de verdades, mas é uma verdade parcial. Aleluia. E os falsos mestres, eles podem ser eloquentes, uma boa oratória, e até mesmo citar a Bíblia, mas torcem ou distorcem as Escrituras para atender os seus próprios interesses, ou seja, os seus interesses próprios. Aleluia. Porque o crente, o cristão, ele precisa desenvolver uma vida de oração diária. Ele precisa desenvolver uma vida dedicada ao estudo da palavra, para discernir o que vem de Deus e o que é engano. Aleluia. Então nós temos esse dever, porque nem tudo que diz Senhor, Senhor, aleluia, é de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento, porque nós não devemos aceitar qualquer ensino sem antes examiná-lo à luz da Escritura. Por isso que sempre eu alerto os irmãos, nós não podemos ficar somente no ouvir o que está sendo pregado, ministrado, mas nós temos o dever de examinar sobre a luz da palavra, se realmente o que está sendo ensinado é de Deus ou é heresias. Aleluia. E isso cabe a nós. Porque a palavra de Deus, ela diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1: amados, não creiais a todo espírito, porque nem todo espírito é de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. E ele continua dizendo aqui em 1 João 4:1: mas provai se o Espírito são de Deus. Aleluia. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então nós temos que tomar cuidado. Ou seja, nós temos que, aleluia, ter esse discernimento espiritual. Será que é verdade? Ou será que é Deus mesmo que está falando isto? Será? Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus fala a respeito dos falsos profetas. E também, se você olhar nas cartas de Paulo, Paulo também ele se depara com uma jovem com espírito de adivinha. Aleluia. Então nem tudo, meus irmãos, aleluia, nós podemos aceitar. Mas nós temos que examinar sobre a luz da palavra se realmente provém de Deus. Porque querendo ou não, aleluia, nós não podemos ser leigos ao ponto de nós querermos, aleluia, encobertar a verdade, mas a verdade ela tem que ser mostrada. Aleluia. Ela tem que ser mostrada a realidade. Porque nos tempos atuais que nós estamos vivendo, meus irmãos, muitos estão procurando distorcer a palavra de Deus. E muitos estão querendo até mesmo se promover a si próprio. Aleluia. Tem aquela aparência, não, eu sou o tal, eu sou o mais usado, Deus me usa, Deus me revela, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ei, nem tudo vem de Deus. Cuidado com espíritos adivinhadores. Cuidado com pessoas que querem se promover a si próprio, porque, meus irmãos, o nosso eu ele tem que ser sepultado, porque quem que tem que crescer na nossa vida é Jesus, é Deus, é Ele.
É Ele que tem que se aparecer, que nós, cada dia mais, nós diminuímos, e que Ele cresça, porque toda honra, toda glória seja dada a Ele. Aleluia, porque meus irmãos, nós não podemos nada, quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele, e a palavra é dEle, e esta palavra tem poder. Orianda Labaia, glória a Deus. E nós temos que estar atento sobre estas coisas, aleluia. Esses dias eu estava falando sobre a respeito, aleluia, de pessoas que sobem ao monte de oração. Não que eu sou contra, temos que orar sim, mas cuidado com pessoas que você encontra lá em cima, vem colocar a mão sobre a tua cabeça. Você não conhece, você não sabe, você não conhece a pessoa, aleluia, porque é bíblico isso, espíritos adivinhadores, aleluia. E Deus, nesta manhã, Deus te dará discernimento para identificar e resistir às influências que tentam desviar a sua fé. Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai abrir a tua mente, aleluia, e Ele vai dar o discernimento para você identificar e para você resistir às influências malignas que tentam desviar a sua fé na verdade que é a palavra de Deus. Oh, aleluias, glória a Deus. Por isso que eu falo muito, meus irmãos, sobre questão de movimentos, porque hoje o que acontece, as pessoas hoje querem estar em busca de facilidade, porque não querem se aprofundar na palavra de Deus. Sim ou não? É mais fácil você ouvir, aleluia, uma revelação aqui, uma profetada ali, do que você se aprofundar na palavra de Deus. Não é assim? Aleluia, seja sincero. Porque às vezes a pessoa está precisando de se consertar com Deus, mas aí chega a pessoa e fala: ó, Deus vai te abençoar, Deus está feliz, Deus está contente com tudo que você está fazendo. Como que a pessoa vai mudar? Como que a pessoa vai transformar? Não tem como, porque para nós ter essa verdadeira transformação, ela vem pela palavra de Deus, porque esta palavra tem poder, esta palavra ela é completa. E nós temos também aqui um alerta que Paulo lhe fala, meus irmãos, que é o perigo dos divisores e também os escandalosos. Aleluia, é uma advertência que Paulo ele está falando. Ele fala sobre divisões, ele fala sobre escândalos. Dissensão significa o quê? A dissensão significa divisão. Aleluia, divisão. E separação, aleluia, significa oposição. Isso é a dissensão. Agora a palavra escândalos, ela significa o quê? Ela significa armadilhas, ela significa obstáculos que fazem outras pessoas tropeçarem. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar constantemente. Aleluia, e os divisores dentro da igreja não apenas destrói relacionamentos, preste bastante atenção nisto, é muito forte, meus irmãos, aleluia. Os divisores dentro da igreja não apenas destrói relacionamentos, mas também afastam os crentes da verdade. Se afasta as pessoas da verdade, porque alguns promovem divisões através do que? Através até mesmo de doutrinas erradas, acaba trazendo confusão, acaba, aleluia, promovendo divisões, e enquanto outros semeiam o que? Semeiam fofocas, semeiam contendas, semeiam mentiras. Não é assim que acontece? Aleluia. E o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele orou pela unidade da igreja, como está lá em João 17:21. Cristo ele quer o que? Cristo ele quer unidade dentro da igreja.
Cristo, Ele quer o que? O amor, o respeito mútuo dentro da igreja. Mas o inimigo, ele quer o que? Satanás sempre, ele trabalha para fragmentá-la, ou seja, destruir essa unidade dentro da igreja. Então nós temos que estar muito atentos, temos que estar muito vigilante. E infelizmente, meus irmãos e irmãs, muitas igrejas são destruídas porque permite que a discórdia reine entre os seus membros. Porque aqui nós somos uma família de Cristo. Nós somos uma família e nós estamos o quê? Lutando pelos mesmos objetivos, o mesmo céu. Ou você pensa que vai ter um céu separado? Não, o céu é para todos. Então nós temos que ter essa unidade em Cristo, como diz lá em João 17, 21. Aleluia. E como cristão que nós somos, filhos de Deus, nós devemos o quê? Nós devemos evitar de ser instrumentos de divisão, evitar de ser instrumento de escândalo dentro da igreja, porque o diabo está aí, o diabo ele está ao nosso derredor, ele está rugindo como um leão bravo, ele só está esperando uma brechinha para ele agir. E quando ele age, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que a destruição é grande, e nós não podemos deixar o diabo usar a nossa vida como instrumento nas mãos dele para trazer escândalo, para trazer divisão dentro da igreja. Aleluia. E para isso nós precisamos do que, pastor? Nós precisamos buscar a paz, nós precisamos buscar o amor, e aleluia, através disso, sempre promovendo a reconciliação e a comunhão. É isso que Cristo ele quer de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo a mensagem diz glória a Deus. E além disso, nós devemos estar também atentos aos que causam confusão e não permitir que influencie a nossa fé. Não permita que influencie a sua fé. Não permita, meus irmãos, aleluia. Lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 37, a Bíblia diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Aleluia. O que passa disso é de procedência maligna. E o Senhor, nesta manhã, o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você. O Senhor te dará um pacificador e te usará para promover a unidade na igreja, com amor entre os irmãos. E é isso que Jesus ele quer. Jesus ele quer o que? Paz. Jesus ele quer amor dentro da igreja. Quem está entendendo diz glória a Deus. Porque quem é divisor é quem? É o Satanás. É o diabo que gosta de escândalos. Deus não, Deus ele quer o quê? Deus ele quer amor, Deus ele quer paciência, Deus ele quer paz, Deus ele quer que nós, aleluia, sejamos um corpo unido à cabeça que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem falar também sobre a fidelidade. A fidelidade à sã doutrina, meus irmãos. Então nós temos o que? Nós temos que ser fiel à sã doutrina. Nós temos, aleluia, que estar atentos sobre os escândalos, sobre os divisores. Aleluia. Porque você pode perceber uma coisa, meus irmãos. Quando você não está orando, quando você não está se aprofundando na palavra, parece que as coisas estão tudo tranquilo, não é assim? Mas comece a orar, comece a se aprofundar na palavra para você ver. Se o diabo ele não se levanta com a fúria muito grande. Por quê? Porque ele não quer. Comece a promover unidade, comece a promover paz no ambiente, comece a promover amor para ver. O diabo ele fica desesperado porque ele não suporta a verdade que é a palavra de Deus. Mas se ele se levanta para ser derrotado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus. E o apóstolo Paulo aqui também ele fala
sobre o terceiro perigo, sobre a fidelidade à sã doutrina. Então nós temos que ser fiel à palavra de Deus, porque a frase aqui dita, contra a doutrina que aprendestes, ela diz o que? Ela enfatiza que os crentes eles devem permanecer fiéis ao ensino genuíno que recebem dos apóstolos, ou seja, da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos ele fala, perseverai na doutrina dos apóstolos, aleluia. E nos dias de Paulo, nós vemos que muitas heresias estavam também surgindo naquela época, e a igreja ela precisava o quê? Ela precisava estar firme na verdade, para o quê? Para não ser enganada. E a igreja ela precisa estar firme na palavra, a igreja ela precisa estar firmada na verdade, para que nós não viemos ser enganados. Sabe por quê? O mesmo também acontece nos dias de hoje, o mesmo também acontece nos dias atuais, porque há muitos movimentos por aí, muitos, milhares, há milhares de movimentos, meus irmãos, por aí, que distorcem a palavra de Deus. Para quê que eles querem distorcer a verdade? Para quê que eles querem distorcer a palavra de Deus? Para se ajustarem à vontade dos homens, para se ajustar à vontade humana. Então eles querem o que? Eles querem distorcer a palavra. Mas a sã doutrina, ela não pode ser modificada ou adaptada ao gosto do mundo, porque esta palavra ela é fiel e ela é verdadeira e ela é imutável. Aleluia! Não tem como. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E nós, como cristão que nós somos, nós devemos nos apegar ao evangelho puro, um evangelho imutável, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu falo, meus irmãos, cada um de nós, ou seja, cada cristão tem a responsabilidade. Responsabilidade do que, pastor? A responsabilidade de estudar e conhecer a palavra de Deus, para não ser enganado por falsas doutrinas. Porque aquele que estuda esta palavra, aquele que se aprofunda nesta palavra, jamais ele vai ser enganado por falsas doutrinas. Jamais. Aleluia. E se não tivermos uma base sólida na palavra, nós podemos ser levados por qualquer vento, igual está acontecendo. Quantas pessoas que não estão sendo levadas por qualquer vento, qualquer movimento por aí? Aleluia. Qualquer vento de ensino está sendo enganado. Por quê? Por falta de conhecer a palavra. E o próprio Senhor diz, aleluia, o homem erra por quê? Por falta de examinar, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. E a palavra de Deus, ela diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, esta palavra ela é completa. Esta palavra é o manual do crente, é a bússola do nosso caminho para o céu. Aleluia. Deus ele fortalecerá a nossa fé. Deus ele fortalece a nossa fé através da palavra. E nesta manhã Deus está fortalecendo a sua fé, para que você nunca se desvie da verdade, mas permaneça firme no verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, glória a Deus. Quarto perigo que o apóstolo Paulo, ou quarta advertência que ele nos faz, em Romanos 16, versículo 17, ele nos dá uma ordem. E que ordem é esta, pastor? A ordem de se afastar dos falsos mestres, aleluia, dos falsos pregadores, aleluia.
O verbo aqui, desviai-vos, significa o quê? Significa afastar-se completamente, sem dar espaço para, aleluia, influência maligna sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele não ensina que devemos tentar argumentar com os falsos mestres. Ele não está ensinando isso, mas ele está nos dizendo que nós devemos nos afastar deles, aqueles que ensinam heresias, aqueles que distorcem a verdade. Nós temos que não debater com eles. Não foi isso que Paulo diz, mas nós devemos se afastarmos dele. Aleluia. Porque se alguém se recusa a aceitar a verdade e insiste no erro, não devemos permitir que a sua má influência permaneça em nosso meio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos permitem que falsos ensinos entrem em suas vidas. Muitos estão permitindo. Por quê? Porque não tomam essa ordem com seriedade. Aleluia, como diz aqui o apóstolo Paulo. Oh, glória! E se há pessoas que constantemente tentam desviar você da verdade, qual é a sua decisão? Qual é a atitude que você tem que tomar? É melhor se afastar delas. A melhor coisa, se afastar, aleluia, porque o compromisso com Cristo é maior do que qualquer laço humano, porque primeiramente é Cristo sobre a nossa vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Mesma coisa as más companhias. As más companhias, ela vai fazer o que? Ela vai corromper os bons costumes. Sim ou não? Então, para que nós não venhamos corromper os bons costumes, nós temos que se afastar das más companhias. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Porque sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. Nenhuma. Então Deus, nesta manhã, Deus está falando conosco. Deus está te separando para viver em santidade e verdade. Você é separado, e Ele vai guardar você de toda a influência maligna. Ele vai guardar a sua vida. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Já vou partir para a conclusão da mensagem. E Paulo também, ele fala, meus irmãos, aleluia, o quinto ensino que ele passa, e advertência. Ele fala sobre o compromisso do verdadeiro cristão com a unidade e também a verdade. Aleluia. Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele encerra a sua carta exaltando aqueles que permanecem fiéis a Cristo, que permanecem fiéis à palavra, porque a igreja de Cristo, ela deve ser caracterizada pela unidade, pelo amor e pela verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso primeiro compromisso é o quê? O nosso compromisso é com o Evangelho e com o reino de Deus. Aleluia. Então nós precisamos rejeitar toda influência negativa e buscar a edificação mútua na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque se nós queremos, meus irmãos, ver uma igreja forte, uma igreja edificada na palavra, nós precisamos nos esforçar para viver em comunhão, porque nós somos essa igreja, e aqui nós somos a comunidade de Cristo. Então é cada um de nós, nós precisamos nos esforçar, e é um esforço contínuo. E esse esforço é o que? Para viver em comunhão, para viver sem divisões e também sem escândalos. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. Porque o mundo, ele precisa ver em nós
O que o mundo precisa ver em nós, pastor? O mundo precisa ver em nós um testemunho verdadeiro que Cristo está sobre a igreja, ou seja, sobre nós. Oh, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que esta luz, este brilho do Espírito Santo venha se manter sobre a nossa vida. Lá, aleluia, lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: esforçando vós diligentemente por preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. E qual é essa unidade do Espírito? Quem sabe? É a igreja, somos nós, essa é a unidade. Então o Senhor está dizendo que nós devemos esforçar diligentemente, por quê? Por preservar essa unidade, ou seja, de preservar essa paz, esse amor, aleluia, dentro do ambiente, aleluia, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o Senhor, nesta manhã, para nós concluirmos, o Senhor está levantando uma igreja firmada na palavra, uma igreja firme, uma igreja inabalável, uma igreja cheia da verdade, para impactar esta geração. Deus vai usar a tua vida, aleluia. E lá em Romanos 16, 17, é um chamado à vigilância e à fidelidade à palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa estar atento sobre as divisões, e rejeitar os falsos ensinos, e permanecer firmes na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu concluo a mensagem lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Oh, aleluia! Glória a Deus. E para nós concluir, eu pergunto para cada um de você que está aqui nesta manhã: você está disposto a defender a sã doutrina do Senhor? Você está disposto a preservar a unidade do corpo de Cristo? Se você está disposto, levante a tua mão e dá um brado de glória, para que o nome do Senhor, Ele venha a ser glorificado. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo continua falando em nosso coração,